Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre bases de espaços vetoriais. Vamos ver o que é uma base, qual a definição e ainda fazer aqui alguns exemplos mais simples, tá bom? Vamos acompanhar. A ideia subjacente à base de um espaço vetorial é pensar no seguinte, é pensar que eu tenho um conjunto de vetores que geram um espaço. Só que não vou ter um conjunto qualquer, eu vou ter agora um conjunto de vetores o menor possível. Dizer que eu tenho uma base é encontrar qual é o menor conjunto de vetores que geram um espaço vetorial, certo? E em que condições isso acontece? Aí vamos para a definição. Um conjunto B, que é um conjunto de vetores, eu estou chamando B de base, né? Também me baseando na notação do livro Steinbrück, que é a nossa referência. Esse conjunto B, contido no espaço vetorial V, eu vou chamar B de base do espaço vetorial V se as duas condições que a gente apresenta aqui forem verificadas, tá certo? Primeiro, B é LI. Se B é LI, beleza, né? E 2, B gera V. Então, se B é LI e B gera V, então B é uma base do espaço vetorial V. Eu posso ter várias bases, tá bom? A base mais simples, a gente vai ver o nome dela já já. Bom, então a definição é simples. Eu tenho que verificar duas coisas, né? Verificar se o conjunto B vai ser um conjunto linearmente independente e se o conjunto B vai gerar o espaço V. Atendendo às duas condições, eu vou dizer que B é uma base do espaço vetorial V. Vamos lá. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, certo? O primeiro exemplo diz assim, para a gente verificar se o conjunto B, dado por esses dois vetores, é uma base do R2. Vamos ver isso aqui? Para verificar que B, se B é LI, eu tenho aquela propriedade que eu falei, que quando eu tenho somente dois vetores no meu subconjunto, basta verificar se um é múltiplo escalar de outro. Observe que esse vetor menos 1, 0, nunca vai ser múltiplo escalar do vetor 1, 1, certo? Porque se eu quiser multiplicar esse cara por menos 1, aí tudo bem, daria menos 1 aqui, mas menos 1 vezes 1 também daria menos 1. Não vai dar. Se eu multiplicar por 0, vai dar 0, 0, ou seja, eu não consigo ter um vetor como múltiplo escalar do outro. Só por isso eu já consigo dizer, eu poderia dizer BLI, pois os vetores não são múltiplos escalares. Mas se você esquecer da propriedade, o que você tem que fazer para verificar? Então, é uma pequena revisão aqui, né? Eu vou pegar e escrever esses dois vetores como combinação linear do vetor nulo. Vou escrever direto, ó. Vou fazer aqui I e vou responder. Vai ficar assim. Tipo, A1 que multiplica 1 mais A2 que multiplica menos 1, 0, tem que ser igual a 0, 0. Certo? E aí eu vou ter aquele sisteminha, ó. Vai ficar A1 vezes 1, vai dar A1, né? Eu posso fazer, né? Eu vou fazer direto, tá? Como eu já fiz antes. Aí aqui, ó, A2 vezes 1, menos 1 vai dar menos A2, então A1 menos A2 igual a 0, esse primeiro 0. Agora eu vou pegar a segunda aqui, ó. A1 vezes 1 dá A1, A2 vezes 0 dá 0. Então, A2 igual a A1 igual a 0, né? Porque o A2 deu 0. A2 vezes 0. O que eu tenho? Tenho esse pequeno sistema. Ó. A1 menos A2 é 0 e A1 é 0. Então, vou fazer aqui, substituindo o valor de A1 lá em cima, eu vou ficar com 0 menos A2 é igual a 0. Eu posso multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar assim, que A2 também é igual a 0. Observe que a única solução que nós encontramos é a solução trivial, não é isso? Lembra esse nome? Solução trivial. Se a gente encontrou a solução trivial, ou seja, que A1 é 0 e A2 é 0, e é a única solução, eu não tenho mais outra, posso dizer o quê? Conclusão, B é LI. Certo? Agora, e dizer que B gera V, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer algo parecido, vou até colocar aqui do lado, 2i. Para dizer que B gera V, eu vou pegar um vetor genérico de V, V é o R2, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, XY, pertencente a V, é o vetor do R2, né? E vou dizer o seguinte, ó, que eu quero escrever esses dois caras como combinação linear do meu vetor XY. Se a gente conseguir escrever essa combinação linear,
com o vetor genérico, eu posso afirmar que esse cara gera V, certo? Então vamos fazer aqui. xy é igual a A1, 1, mais A2, menos 1, 0. Beleza? E aí, claro, eu coloquei o xy na frente, eu poderia colocar ele depois, né? Tanto faz, certo? Eu vou fazer assim, vai ficar, ó, de novo, ó, A1 vezes 1, mais A2 vezes menos 1, igual a x, certo? Eu só fiz inverter, eu coloquei o xy na frente. Poderia ter colocado ele depois, né? Mas já que eu vou igualar, mas tudo bem. Eu igualo ao primeiro e segunda multiplicação e soma eu igualo com o segundo. Vamos lá. Aí vai ficar assim, ó. A1 menos A2 é igual a x, né? Que é o primeiro componente. E depois vou fazer, ó. A1 vezes 1 dá A1 de novo. A2 vezes 0 vai dar 0, igual a y. Observe meu segundo sisteminha. Eu já descobri o meu valor de A1. A1 é y. O que eu faço? Substituo aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. No lugar do A1 vai ficar y. Então, y menos A2 é igual a x. Menos A2 é igual a x menos y. Aí eu não quero saber quem é menos A2. Eu quero saber quem é A2. Então, A2 é igual a... Eu multiplico tudo por menos 1, né? Vai ficar menos x mais y. Então, A2 é menos x mais y. Se eu quiser, para ficar mais bonitinho, posso até escrever assim, ó, que A2 é igual a y menos x. Tem autores que gostam de fazer isso para não deixar o negativo na frente. Isso é besteira, mas já estava bom por aqui. Mas observe que a gente conseguiu determinar valores tanto para A1, ó, quanto para A2. Eu encontrei os valores de A1 a 2 em função de y e de x. Significa dizer que aqui, ó, no lugar desse A1, eu posso escrever y, e no lugar desse A2, eu posso escrever y menos x, certo? Então, qualquer vetor que eu quiser, eu consigo escrever como combinação linear. Por exemplo, se aqui fosse 1, 2. Então, ó, 1, 2. No lugar do A1, ficaria o 2, que é y. E no lugar do A2 seria 2 menos 1, que é 1. Então, aqui daria 2 e aqui daria 1. Observe que qualquer valor que eu quiser colocar para x, y, essa forma está bem definida, tá bom? Significa dizer que eu consigo escrever todos os pares ordenados do R2. Logo, eu posso dizer que o meu conjunto B, formado por esses dois vetores, 1, 1 e menos 1, 0, gera o R2. Ora, então, conclusão aqui, deixa eu pegar o preto de novo. Duas conclusões. Ó. Conclusão, B gera R2. Então, ó, como B é LI e B gera R2, qual é a conclusão principal? Vou até colocar de outra cor. B é base de R2 ou do R2. Certo? Ora, e se pelo menos uma delas não se verificasse? Então, B não seria uma base. Tá certo? B só é base do espaço R2 porque ele com esses dois vetores, esses vetores são linearmente independentes e ainda B gera o R2. O segundo exemplo, eu não vou nem resolver, tá certo? Porque aí eu já fiz o primeiro e é a mesma ideia. Olha o segundo exemplo. O conjunto B, formado por esses vetores, ó, 1, 0, 0, 1, a gente vai chamar de base canônica do R2. Ele é base do R2 e o nome base canônica representa que é a base mais simples. Na realidade, esse cara 1, 0 e esse cara 0, 1 representam aqueles vetores unitários que a gente viu no comecinho do curso, né? Que dão a direção de x, a direção de y, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, é a base canônica, a base mais simples. O terceiro exemplo também traz uma base canônica, só que agora a gente vai falar do Rn. Bom, se eu falo em Rn, eu estou falando do conjunto do espaço vetorial, que é o produto cartesiano de n, n retas, e todas as retas são a reta real, né? Bom, observe que um vetor que faz parte do Rn, ele tem n componentes. Então, tá aqui, ó. Vamos pensar nos vetores. O meu vetor E1 é um vetor que tem
uma quantidade grande de componentes, ou não, né? Pode ser pequeno também, mas aqui eu estou representando com a primeira componente sendo 1 e todas as outras sendo 0. O meu vetor E2 tem a primeira componente 0, a segunda componente é 1, todas as outras são zeros. Se eu tiver o vetor E3, aí vou ter 0, 0, aí a terceira componente vai valer 1, todas as outras valem 0, e assim por diante. Quando eu chegar no enésimo vetor, o vetor EN, o que acontece? Todas as n-1 primeiras componentes vão ser zeros, e a última, a enésima componente, vai valer 1. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Ó. Se eu pensar no meu n de Rn como 2, ó, no primeiro vetor, a primeira componente é 1, a segunda é 0. Como só são dois vetores, né? No segundo vetor, a primeira componente é 0, a segunda é 1. Se fosse o R3, eu teria 0, 0 e na terceira componente o 1, né? No último vetor, e assim por diante. Tá bom? Então, nessas condições apresentadas, ó, o meu conjunto B, formado por esses vetores, esses N vetores, é chamado de base canônica do Rn. E isso é muito legal porque é uma generalização. Então, todas as vezes que eu precisar escrever a base canônica de algum conjunto, né, de vetores cujo espaço vetorial é R, R1, R2, R3, R4, R5, R1000, R1 milhão, né? Ou seja, Rn, eu já sei que a base canônica vai ser sempre assim. Esse índice que marca o vetor, né, o índice é o índice 1, então eu vou ter valor 1 no primeiro componente. Se o índice aqui é 2, o meu valor 1 vai estar na segunda componente. E assim por diante, né? Diante disso, eu trouxe para vocês alguns subexemplos, vamos dizer assim, em consequência desse terceiro item. Tá legal? Olha só, como é que seria a base canônica do R4? Então tá aqui, ó, 4 vetores, não é? E observe, ó, no meu vetor E1, o 1 vale na primeira componente. No meu vetor E2, o 1 está na segunda componente. No meu vetor E3 está na terceira componente. E no meu vetor E4, o 1 aparece na quarta componente. Essa é a base mais simples e é o que a gente chama de base canônica do R4. A do R3 eu já comentei, inclusive a gente já fez em outra aula, mas está aqui, ó, 100, 010, 001. A base canônica do R2 a gente acabou de ver aqui no slide anterior. E se eu tiver somente esse cara aqui, ó, esse conjunto com o número 1, o número 1 é a base canônica de R. Né? É como se esse ponto, esse número 1, fosse o meu vetor em R, certo? É a base canônica para qualquer vetor que eu quiser escrever em R. Eu sempre consigo escrever esse vetor 1 como combinação linear de qualquer outro número real. Ou seja, qualquer outro número real vezes 1 vai dar sempre outro número. Então eu consigo construir todo o meu conjunto R também. Tá bom? Vamos passar à frente. Aí eu coloquei mais um outro conjunto como exemplo, que é essa base aqui, ó. Essa base tem 1000, 0100, 001, Observe que eu tenho aqui, ó, sempre matrizes quadradas de ordem 2. Esse cara aqui, esse conjunto B, é a base canônica do espaço das matrizes reais quadradas de ordem 2. Ah, e se fosse M3 por 3, M3 de R, aí eu teria 100, 000, 000, 000, 010, entendeu? E assim vai. A gente teria 9 vetores, beleza? Uma outra coisa interessante é que eu tenho no conjunto do espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n, ó, o espaço Pn, já falei Pn, essa piada na outra aula, já não vou falar de novo, né? Então, esse meu conjunto B, ó, ele tem o 1, tem o x, x elevado ao quadrado, etc. Lembrar que se eu pegar x elevado a zero, vai dar 1, né? Quando x não é zero. Essa minha base não tem n elementos, certo? Ó, observe que aqui é x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3 até x elevado a n. Daqui até aqui, ó, do x até o x elevado a n, são n elementos. Só que o cara que é x elevado a 0, que dá 1, é um elemento a mais. Então, o meu conjunto B é a base canônica, só que o número de elementos é engraçado, que não corresponde ao número de vetores nesse conjunto, né? Eu tenho um a mais, tá certo? Então, eu tenho x elevado a n, mas eu tenho n mais 1 vetores.
Aqui no conjunto das matrizes 2 por 2 é como se fosse o produto, 2 vezes 2, 4, né? No exemplo anterior, cadê? Deixa eu voltar. Ok. Não estou conseguindo. Aqui no exemplo anterior, observe que em R é R1, eu só tenho um vetor. No R2, dois vetores. R3, três vetores. Então essa relação em R é mais simples, né? Mas no conjunto de matrizes, o número de vetores, né, das matrizes quadradas, o número de vetores é como se fosse esse. Aqui estão alguns resultados da web. Eu vou desinstalar esse. Basicamente é isso, né? Aqui no conjunto das matrizes 2 por 2 é como se fosse o produto, 2 vezes 2, 4. E aí eu trouxe como observações um teorema, né? Como eu já expliquei antes, é uma afirmação que tem uma demonstração para ser, digamos, aceita como verdadeira, tem toda uma estrutura lógica, mas eu não vou falar, não vou demonstrar nenhum teorema aqui, tá certo? E o que vem embaixo, chamado corolário, corolário é uma consequência desse teorema. Também é uma afirmação, também tem uma demonstração para ser aceita como verdadeira. Isso tudo está nos nossos livros indicados, tá certo? Mas eu não vou fazer as demonstrações, eu vou usar apenas as ideias. Então, o teorema diz o seguinte, ó, se B, né, esse conjunto de vetores B, for uma base de um espaço vetorial V qualquer, então, todo conjunto que tem mais vetores do que essa base será linearmente dependente. Bom, base é isso, né? O menor conjunto, que é Li e que gera o conjunto, gera o espaço, certo? Então, se eu pegar um conjunto maior que esse, ele já não será base, porque ele já vai ser linearmente dependente. Então, já vai falhar na primeira condição, né? E aí, como corolário disso, tem aqui, ó, como consequência desse teorema, essa ideia. Duas bases quaisquer de um mesmo espaço vetorial têm o mesmo número de vetores. Então, a gente viu lá no exemplo acima, deixa eu voltar aqui. Aqui nesse exemplo, ó, a gente tem o seguinte, ó, que a base canônica do R2 é esses vetores, ó, 1, 0, 0, 1. Porém, esse outro conjunto a gente demonstrou que também é uma base do R2, não é? A gente verificou isso. Observe que como os dois são bases, eles têm exatamente o mesmo número de vetores, certo? Se esse cara tivesse um vetor a mais, esse vetor a mais já seria LD. É isso que o nosso corolário está afirmando, tá bom? E aí eu trouxe dois exemplos, além do que eu já mostrei, mais dois exemplos aqui. Ó, a base canônica do R3 tem três vetores. Daí, qualquer outra base do R3 também vai ter que ter três vetores. A base canônica do espaço, né, vetorial das matrizes quadradas de ordem 2 reais, né, possui quatro vetores. A gente viu isso. Então, qualquer outro conjunto, né, que também seja base do mesmo espaço vetorial, obrigatoriamente também vai ter que ter quatro vetores, né, quatro pequenas matrizes. Beleza? E é isso, né? Essa é a ideia da base de um espaço vetorial. Na próxima aula eu vou colocar aqui alguns exercícios resolvidos sobre base de um espaço vetorial. Se você gostou da aula e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? E se quiser, claro, deixe um joinha, porque a quantidade de likes ajuda a divulgar essas aulas para outros alunos de outras instituições. Para quem estuda comigo e tiver dúvidas, não esqueça de tirar as dúvidas, manda lá para o ambiente virtual da aprendizagem, fala também com o monitor da disciplina. E para quem não estuda comigo, para quem está em outra instituição, deixa as dúvidas aí nos comentários, que assim que eu puder, eu vou lá para comentar. Um abraço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!